Olá, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante e hoje é a nossa 23ª aula, que tem como tema textos literários. Aí é tanto texto, não é, que a gente fala, mas é porque existem os gêneros textuais, que nós já vimos aqui, uma infinidade de gêneros textuais. Nós vimos biografia, nós vimos as receitas de bolos, as fábulas, os contos, o conto daquela velhinha, lembra que eu li para vocês, os trava-línguas, os lenga-lenga, e por aí vai, de gêneros que nós vimos. Mas todos esses textos, eles têm uma intenção, não é? Então os textos, a intenção dele pode ser literário, é aqueles que fazem parte da literatura, da nossa literatura, que tem a função de nos divertir, tem uma linguagem mais estética. Então estes são os textos literários, são aqueles que possuem uma função estética, destina-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção, não é isso? As novelas são textos literários também. Aí, e os não literários? O que é que são os textos não literários? O texto não literário, ele possui uma função de utilidade, né? E é referencial, tendo como principal fornecer informação a gente, as notícias de jornais, não é isso? Um aviso, tudo são textos não literários. Ele utiliza uma linguagem denotativa, que é uma linguagem real, uma linguagem objetiva e é clara, não admite outras interpretações. É diferente do texto literário, que a gente lê uma coisa, pode interpretar outra, uma poesia, uma música. Não é? Então ele faz relatos de fatos reais de forma impessoal e imparcial, não havendo opinião. E quando a gente diz impessoal e imparcial é porque não existe a opinião de quem escreveu. E juízos de valor sobre o conteúdo que está o texto. Então vamos dar uma olhada. Nós temos aqui um texto chamado Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais da McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor e restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Isso foi uma reportagem da Veja e em São Paulo de 2092. Também não acredito que ainda exista isso. Você vê que é um texto que ele está passando uma informação para a gente, de uma loja da McDonald's que pega o lixo, deixa na calçada e as pessoas mendigam, chegam lá, espalham o lixo e fica a maior sujeira. Então, ele usou uma linguagem clara e objetiva para nos informar um assunto. Então, fazendo uma leitura desse texto, quem é que coloca o lixo na calçada? Quando o lixo é colocado na calçada? Porque o lixo proporciona um banquete de mendigo. E o que os mendigos fazem com o lixo? É uma interpretação do texto que nós vimos. Então vamos ver. Quem coloca o lixo na calçada é uma das filiais da McDonald's. E quando ela coloca, diariamente, todos os dias ela coloca o lixo na frente da loja. E por que o lixo proporciona um banquete para os mendigos? Olha, porque tem restos de sanduíches e os mendigos com fome já sabem que ali tem resto de sanduíche, aí vai e espalha o lixo para procurar os restos de sanduíche. E os mendigos fazem o quê? Eles espalham o lixo pela calçada. Aí fica a sujeira, né? Já vira sujeira. Por isso que tem aquele título. Olha o título que tem a ver com o que se diz. Descuidar do lixo é sujeira, e justamente vira sujeira porque os mendigos espalham e acaba sujeira.
Agora eu vou ler outro texto para vocês. Chama-se O Bicho. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Isso é um poema de Manuel Bandeira, chamado O Bicho. Será que existe alguma ligação de um texto com o outro? Vocês acham que tem alguma coisa parecida nesse texto? Se nós observarmos, nesse texto fala sobre o lixo também. E fala de homens nesse lixo catando comida, como se fossem animais. Que quando ele começa a falar, a nossa imaginação começa, que bicho é esse? Não era um gato, não era um rato, que bicho seria esse? E a surpresa vem no final, quando a gente descobre que o bicho é o homem. Agora, observando os dois textos, falam as mesmas coisas, mas de forma diferente, que nos dá esse aqui uma interpretação diferente, nos leva até a refletir, não é isso? Então, veja que ele foi um texto montado em versos. Ele não tem a rima, mas ele tem os versos e as estrofes. São 4 versos, os 3 primeiros com 4 estrofes, as 3 primeiras com 3 versos e a última só um verso, não é isso? Então ele faz uma comparação de um homem com o bicho. Por quê? Porque está ali naquele lixo. Quem vai para o lixo geralmente é o bicho, que é o gato, ou o cão, ou o rato. Não é isso? Então, neste caso, o primeiro texto que está dando uma informação seria um texto não literário. E esse segundo texto que está falando sobre um tema também, mas de uma forma, numa estrutura diferente, usando uma linguagem mais estética, seria o texto literário, que faz parte da poesia também. Então, vamos ver. Qual é o assunto comum que trata nos dois textos? Os dois textos, eles falam do mesmo assunto, de maneiras diferentes. Qual deles é considerado um texto literário e qual deles é considerado não literário? Vocês estão entendendo agora a diferença do literário para o não literário? Veja que um só nos dá a informação de uma loja que espalha o lixo e que os mendigos também vão espalhar o lixo para procurar comida. E o outro também fala sobre o lixo, mas de uma forma diferente, e que o homem que ali no texto está sendo comparado a um bicho também vai lá catar comida. No texto 2 é uma palavra usada no sentido conotativo. Olha, as palavras elas podem ser usadas no sentido real ou no sentido conotativo, que nós temos subjetivo, que nos dá algumas interpretações. Quando a gente olha uma menina bonita, oh, que menina, é uma gata, o rapaz bonito é um gato. Aí está a palavra no sentido conotativo, não é no sentido real, certo? Então, que palavra é essa que tem num dos textos usado esse sentido, que não é o sentido real? E por que o segundo texto, ele é considerado um poema? Vamos ver. A primeira pergunta, o assunto é o lixo e as pessoas se alimentando do lixo, não é isso? Tanto o texto 1 quanto o texto 2. Qual deles é considerado literário? O 2, você vê a linguagem dele, é uma linguagem mais estética. E ele nos leva a refletir. Qual deles é considerado não literário? O 1, que nos dá a informação que uma loja do McDonald's deixa o lixo na frente da loja que os mendigos espalham. Aí, D, no texto 2, há uma palavra usada no sentido que não é o sentido próprio, no sentido figurado, como nós dizemos, que é o conotativo, é o sentido figurado.
Que palavra é essa? É o bicho. Ele faz uma comparação, ele fala dos animais, e depois o animal é o homem, é o bicho, é o homem. E por que o texto? Ele é considerado, esse texto 2, um poema, porque ele tem uma linguagem literária e porque ele é escrito em versos, tem as estrofes, ele só não tem rima, mas nem todos os poemas necessariamente têm que ter rimas. Com relação ao texto 1, assinale a única alternativa falsa, a única. O texto acima não é literário. Realmente, ele não é literário, porque se apresenta no sentido objetivo, no sentido claro. O texto, a letra B, esse texto não apresenta mais de uma interpretação. Não, ele não apresenta mais de uma interpretação. O texto acima é uma notícia, o texto 1, e tem a função de informar ao leitor. É objetivo, uma vez que é literário. Tem um monte de coisa que ele é verdade, mas no final diz que ele é literário, e ele não é literário, é uma notícia aí falsa. Então o texto acima foi escrito em parágrafos, sim, ele foi escrito em parágrafos, não em versos. Depois nós vamos estudar direitinho essa questão do parágrafo, para que vocês entendam. Então, a resposta que tem aí, que é falsa sobre o texto, é a letra C, porque ela diz que ele é um texto, ela diz tudo o que o texto é, que é uma notícia, e a função é informar, mas no final ela diz, uma vez que é literário, e ele não é literário, certo? Com relação ao texto 2, vamos ver qual é a alternativa falsa. Essas questões desse jeito é bom para que vocês vão conhecendo como é dentro de uma faculdade. Muitas vezes uma prova que você vai fazer, elas são escritas assim, para que vocês escolham a resposta correta ou a resposta errada. Então aqui, qual seria a resposta falsa, errada? O texto acima é literário, 2, porque se apresenta em sentido conotativo, em sentido figurado. Algumas palavras estão no sentido figurado. Esse texto não apresenta mais de uma interpretação. O texto acima é escrito em verso, certo? O texto acima foi escrito em parágrafo. Não, vamos ver. O texto acima não foi escrito em parágrafo. Agora, outro texto bem pequeno, bem parecido com esse que nós vimos. Olha, a história das secas na região Nordeste é uma prova de fogo para quem lê ou escuta os relatos que vêm desde o século XVI. As duras consequências da falta de água acentuaram um quadro que, em diversos momentos da biografia do semiárido, chega a ser assustador. Migração, pessoas que saem da terra que é seca e vai para outros lugares em busca de água, de lugar que possa plantar e lugar que possa trabalhar, né? Epidemias, fome e miséria. Então a seca existe desde o século XVI. É um texto informativo e a linguagem é uma linguagem clara e objetiva. Então esse texto que nós acabamos de ler seria um texto literário ou não literário? Seria não literário, não é isso? Porque ele tem a função de informar com a linguagem clara e objetiva. Mas vamos ver esse. Eu peguei um trechozinho da música de Luiz Gonzaga, Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, veja que algumas palavras, em vez de olhar, olhei, é a questão do autor que escreveu a música, é uma pessoa do sertão, que talvez não tenha um conhecimento da gramática, e ele usa, em vez de olhar, olhei. Qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Aí agora, que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação, por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão, cavalo. É uma música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, de 1947. Se você observar, ela fala a terra ardendo, a terra seca, o sol, não é isso?
ele faz uma comparação da terra com uma fogueira, a terra quente, não é seca. Aí ele diz: eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Primeiro você observa que a pessoa que está falando aí no texto, no poema, na música, é uma pessoa que está falando dela mesma, não é isso? Eu. Então, ela está falando sobre o quê? Que terra seca é essa que ele compara com a fogueira? É a seca também que tem no sertão. E no texto anterior, ele também está falando de seca, que a seca surgiu no século XVI. E ele fala da migração, da fome, da sede e da miséria. E aqui também nesse texto, ele fala da seca e depois ele fala, ó, que braseiro, nem um pé da plantação, eles não conseguem plantar porque a terra está muito seca. A falta d'água, o gado morre, perdeu o cavalo. E a música é muito mais longa, tem muito mais estrofe. Mas é mostrando que os dois textos, eles falam do mesmo problema de forma diferente. A seca é o problema, e um tem uma linguagem mais estética e o outro numa linguagem mais objetiva. Veja que ele faz comparação também, igual ao outro que faz comparação do homem com o bicho, ele faz a comparação da terra com a fogueira. Então, o tema dos dois textos é semelhante, os dois textos são literários, porque quais textos foi escrito em verso e com que o autor do texto compara a seca. Então, o tema do texto são semelhantes, são falando sobre seca, sobre fome, sobre miséria. Os dois textos são literários? Não, apenas o dois, porque o primeiro ele faz informar. Porque o segundo texto é uma música escrita em versos e tem palavras de sentido figurado, que foi o sentido que eu falei a vocês. Qual texto foi escrito em verso? O 2 foi escrito em versos. E com que o autor do texto 2 compara a seca? Ele compara a seca com a fogueira de São João. Aí é onde está o sentido figurado, mesmo aquele que compara o bicho com o homem. Então, algumas palavras que talvez vocês não saibam o sentido, a gente usou o dicionário para que vocês conhecessem o sentido dessas palavras, né? Que são os sinônimos das palavras. Em algumas aulas anteriores, nós vimos o que era sinônimos e antônimos, que já é o contrário. Sinônimo que tem o mesmo sentido. O que é imundícia? É uma coisa completamente suja, detrito, resto. E voracidade, em que ele pegava a comida. É aquele que devora, propiciando, favorecendo. O que quer dizer a denotação? É o sentido real e a conotação não corresponde ao sentido real. A migração, o deslocamento de pessoas de um lugar para outro, é o que acontece na seca. As pessoas saem do Nordeste, melhorou mais, e ir embora para o Sul por conta da seca. E o que é semiárido? É um dos tipos de clima que apresenta longos períodos de estiagem, que é justamente a seca. E a temperatura média anual é de 27 graus. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido que é um texto literário e um texto não literário, viu? E até a próxima aula. Eu vou passando mais alguns para vocês, para a gente poder aprender a diferenciar direitinho.